E Jesus disse aos ansiosos: Não andai ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje mergulharemos mais profundamente nas 10 catástrofes devastadoras que a ansiedade pode desencadear na sua vida e o que Jesus nos ensina para superar a ansiedade e viver em paz. Mas antes, se você chegou aqui no canal Beleza Bíblica e não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando e desfrutando as maravilhas que Deus pode realizar em sua vida através de sua palavra. Sem enrolação, bora para a primeira catástrofe. Catástrofe 1. Perda da paz interior. Iniciar uma jornada sem buscar a paciência pode resultar na perda da paz interior, levando a um estado constante de agitação e desconforto emocional. A falta de paz pode minar a estabilidade emocional e espiritual, deixando a pessoa vulnerável a uma série de desafios. A ansiedade constante pode levar à perda da paz interior, afastando-nos da serenidade que Jesus nos ensinou a cultivar em nossos corações. A passagem de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos exorta a não andar ansiosos por coisa alguma, mas em vez disso, em tudo, pela oração e súplica, apresentar nossas petições a Deus. Promete ainda que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Para superar essa catástrofe, é crucial buscar a paz através da oração, confiando que Deus cuida de todas as nossas preocupações. Colocar nossas preocupações na mão de Deus nos alivia de um fardo pesado e nos liberta da ansiedade dos problemas que estamos enfrentando ou ainda vamos enfrentar. Devemos estarmos cientes que Deus sabe de todas as coisas e que Ele está no controle, apesar de todos os problemas da vida. E eu sei, falar pode parecer muito fácil, mas é bem simples de compreender e colocar em prática. Tente respirar fundo 3 vezes e dizer a seguinte frase: Senhor Deus, estou preocupado, mas te entrego minhas preocupações, porque o Senhor é meu Deus e sei que você vai me confortar. Você vai se sentir mais leve por simplesmente se livrar de um peso que está te gerando muitas preocupações e ansiedade na sua vida. Catástrofe 2. Relações abaladas. A impaciência pode prejudicar relacionamentos, criando tensões e desentendimentos. Essa catástrofe pode resultar em isolamento social e no rompimento de vínculos afetivos importantes. Provérbios 14 ao 29 adverte que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Essa passagem destaca a importância da paciência na preservação de relacionamentos saudáveis. Para evitar esse desastre, é vital cultivar a paciência nas interações diárias, lembrando-nos do amor e da longanimidade que Jesus exemplificou durante seu ministério terreno. Apesar de estarmos abordando a importância da paciência, estamos vivendo numa era em que tudo é entregue de forma extremamente rápida, as notícias chegam velozmente, o mundo está acelerado devido à tecnologia que continua a avançar e ao uso excessivo das redes sociais. Isso tem ocasionado sérios problemas de ansiedade nas pessoas, simplesmente pelo fato de saberem que tudo o que desejam consumir está a apenas um clique de distância. Portanto, se você passa muito tempo utilizando o celular nas redes sociais, saiba que está alimentando ainda mais a sua ansiedade, a ponto de não conseguir se comunicar naturalmente com seu cônjuge. A paciência é a chave para evitar a ansiedade em nossas vidas. E a melhor maneira de desenvolver essa paciência é buscar a Deus, procurar a leitura, cuidar de nossa mente, estar sempre aprendendo e desenvolvendo uma mentalidade que nos proteja dos vícios que o mundo oferece. Catástrofe 3. Falta de foco. A ansiedade pode desviar nossa atenção dos ensinamentos espirituais, impedindo o crescimento espiritual e aprofundamento na fé. Essa catástrofe pode levar a uma desconexão espiritual, resultando em uma vida vazia de significado e propósito. Em Mateus 6 ao 33, nos lembra de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, garantindo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa passagem ressalta a importância de priorizar o relacionamento com Deus sobre as preocupações mundanas. Para evitar essa catástrofe, é crucial manter um foco constante nas verdades espirituais e buscar a presença de Deus diariamente.
Por estarmos ansiosos o tempo todo, perdemos o foco naquilo que realmente é importante em nossas vidas, como buscar a Deus para nos guiar, principalmente nos momentos de fraqueza. Nestes momentos, se não estivermos vigilantes, o diabo aproveita para nos manipular e nos levar a atitudes que terão um custo elevado no julgamento final. Portanto, quando menciono ter foco, não me refiro apenas a prestar atenção, mas sim a permanecer vigilantes a todo momento. Devemos sempre buscar apoio e conselhos na palavra de Deus. Catástrofe 4. Deterioração da saúde mental. A preocupação constante pode levar a problemas de saúde mental, incluindo ansiedade crônica, depressão e outros transtornos. Em Filipenses 4:8, instrui a pensar em coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, dignas de louvor. E a passagem continua incentivando a colocar em prática o que foi aprendido e recebido. Isso ressalta a importância de cultivar pensamentos positivos e confiar na promessa de Deus de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, citado em Salmo capítulo 46, versículo 1. Combater essa catástrofe implica em renovar a mente, buscando pensamentos que estejam alinhados com as verdades divinas. Aqui vale uma atenção: devemos, sim, buscar sempre pensamentos positivos para estarmos mais leves em relação às preocupações. No entanto, isso não significa que nossas atitudes devem ser pensadas de qualquer maneira. Devemos ser positivos, confiantes na palavra de Deus, mas realistas e com os pés no chão, cientes de que precisamos fazer a nossa parte para receber as bênçãos divinas. Catástrofe 5. Decisões impulsivas. Iniciar uma jornada sem buscar a paciência pode levar a decisões impulsivas, aquelas tomadas no calor do momento, sem reflexão adequada. Essas escolhas precipitadas podem resultar em consequências graves e duradouras, afetando áreas como carreira, relacionamentos e saúde financeira. A sabedoria de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, destaca que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. A paciência, representada pela virtude de ser longânimo, é mais valiosa do que agir impulsivamente como um herói de guerra, sem considerar as possíveis ramificações de nossas ações. A paciência, conforme ensinada pela passagem bíblica, é uma qualidade que nos capacita a esperar pelo momento certo, a buscar a orientação de Deus antes de agir impulsivamente. Decisões tomadas com paciência são fundamentadas na sabedoria divina e não na emoção momentânea. Quando agimos sem paciência, corremos o risco de prejudicar nosso futuro e a estabilidade de diversas áreas de nossa vida. Decisões impulsivas podem resultar em perda de oportunidades, relacionamentos danificados e arrependimento. Finanças podem ser comprometidas, carreiras prejudicadas e até mesmo a saúde emocional abalada. A busca pela gratificação imediata, sem considerar as implicações a longo prazo, pode levar a um ciclo de consequências negativas. Evitar essa catástrofe envolve cultivar a paciência, dando tempo para a reflexão e buscando a direção de Deus. Antes de tomar decisões importantes, é fundamental considerar as implicações, orar por sabedoria e buscar conselho de pessoas confiáveis. Ao seguir os princípios da paciência, podemos evitar as armadilhas das decisões impulsivas e construir um caminho mais sólido para o futuro. Antes de prosseguirmos, se este conteúdo estiver sendo útil de alguma maneira, deixe seu like no vídeo. Isso auxilia significativamente o canal a compartilhar mais a mensagem e alcançar mais pessoas que estejam enfrentando a ansiedade. Catástrofe 6. Desânimo e desespero. A persistente ansiedade pode levar a um estado de desânimo e desespero, onde a esperança e a alegria de viver são minadas. É como se uma sombra pairasse sobre a vida, obscurecendo a visão positiva do futuro. Neste contexto desafiador, a passagem de Isaías capítulo 41, versículo 10, emerge como um raio de esperança. Deus nos encoraja dizendo: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Essa promessa oferece segurança e conforto, reafirmando que Deus está presente, fortalecendo, ajudando e sustentando o seu povo. A ansiedade constante pode criar um ciclo negativo de pensamentos e emoções, levando à sensação avassaladora de desânimo e desespero. É como se a confiança na capacidade de superar desafios e encontrar alegria na vida fosse gradualmente corroída.
Nesse estado, as dificuldades parecem insuperáveis, e a visão positiva do futuro se obscurece. No entanto, a passagem de Isaías, capítulo 41, versículo 10, oferece um contraste poderoso a essa escuridão emocional. Deus, por meio de suas palavras, promete sua presença constante e ativa em nossas vidas. O não temas nos lembra que Deus é a fonte da coragem, e o eu sou contigo expressa sua proximidade amorosa. O eu sou o teu Deus destaca a relação íntima e pessoal que ele deseja ter conosco. Imagine uma vida marcada pela inquietação constante, onde a ansiedade se torna uma barreira entre você e a presença de Deus. A impaciência pode nos conduzir a um distanciamento espiritual, afastando-nos da fonte de conforto e guia divino. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos recorda da promessa reconfortante: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Contudo, quando permitimos que a impaciência nos domine, criamos uma lacuna espiritual. Esse distanciamento não apenas nos deixa desamparados, mas também nos priva da paz e da direção que vem de uma relação próxima com Deus. Em vez de buscar sua orientação nas decisões, agimos impulsivamente, confiando mais em nossas próprias capacidades do que na sabedoria divina. O resultado é uma sensação de vazio espiritual, como se estivéssemos vagando em um deserto sem a presença restauradora de Deus. Ao mostrar essa catástrofe, destaque a urgência de mantermos uma conexão constante com Deus. Descreva a transformação que ocorre quando escolhemos nos aproximar dele, permitindo que sua presença preencha os vazios deixados pela impaciência. A mensagem é clara. Ao buscar Deus, encontramos não apenas conforto, mas também a restauração de um relacionamento próximo que a ansiedade tentou romper. Catástrofe 7. Distanciamento de Deus. Muitas vezes, quando enfrentamos situações desafiadoras ou impacientes, corremos o risco de nos afastarmos da fonte da nossa força espiritual, Deus. Esse afastamento não ocorre porque Deus se distanciou de nós, mas sim porque permitimos que a ansiedade e a impaciência nos conduzam a um estado de distância espiritual. No caminho da vida, enfrentamos um grande problema quando nos afastamos de Deus. Isso cria uma situação complicada, onde a falta de proximidade com Deus pode levar a problemas sérios na nossa alma. Um aviso claro está em Provérbios capítulo 18, versículo 1, que diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse distanciamento de Deus muitas vezes acontece quando escolhemos seguir sozinhos, nos afastando do grupo espiritual que poderia nos guiar e apoiar. A impaciência pode ser a causa disso, nos afastando da presença de Deus. A pressa constante e a dificuldade de esperar no Senhor nos afastam lentamente da fonte de luz que é Deus. Essa situação é como uma catástrofe espiritual que afeta todos os aspectos da nossa vida, como na área financeira, espiritual, amorosa e até familiar. Apesar de nos afastarmos, a promessa nas Escrituras é que o amor redentor de Deus espera pacientemente pelo nosso retorno. Entendemos que mesmo Deus estando sempre conosco, quando escolhemos agir por conta própria e nos afastamos dele, ficamos muito vulneráveis ao pecado e à desobediência nos mandamentos de Deus. Isso traz consequências sérias, como nos acomodarmos ao pecado e nos envolvermos nas tentações do mundo. Se não nos arrependermos sinceramente até a volta de Cristo, podemos enfrentar a condenação eterna, sofrendo nas chamas do inferno sem misericórdia. Portanto, enquanto ainda temos tempo, devemos reconhecer que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Ele morreu para nos salvar da morte eterna, e somente através dele podemos nos aproximar do Pai. A infinita misericórdia de Deus nunca nos abandona, mas é crucial reconhecermos nosso Senhor e buscar a salvação que só Cristo pode oferecer. Catástrofe 8. Impacto nas obras do reino. A falta de paciência pode ter repercussões significativas no engajamento em obras do reino, afetando nossa capacidade de servir e contribuir positivamente para a comunidade cristã. Quando permitimos que a impaciência guie nossas ações, corremos o risco de comprometer nossa participação ativa nas obras do reino de Deus. A passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos lembra da importância de não desfalecermos ao fazer o bem, pois, em seu tempo, colheremos os frutos. Isso destaca a necessidade de perseverança na prática de boas obras, mesmo diante de desafios e obstáculos.
O impacto desastroso desse cenário inclui a limitação de nossa influência positiva na comunidade cristã. A falta de paciência pode nos levar a desistir prematuramente de projetos e atividades benéficas, privando-nos da oportunidade de contribuir para o crescimento espiritual e bem-estar dos outros. Ao mantermos a paciência, mesmo diante das dificuldades nas obras do reino, asseguramos que nossa contribuição seja duradoura e frutífera. A perseverança, inspirada nos princípios bíblicos, nos permite impactar positivamente a comunidade cristã e cumprir a missão de compartilhar o amor de Deus com o mundo. Catástrofe 9. Ciclo destrutivo. Iniciar um ciclo de preocupações e estresse, alimentado pela ansiedade descontrolada, é como criar uma tempestade que vai se intensificando. Imagine um turbilhão de pensamentos angustiantes, afetando não apenas a mente, mas também a saúde física e emocional. É como estar preso em um redemoinho que parece não ter fim. A passagem bíblica que ilumina essa situação está em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde Jesus nos convida a ir até ele para encontrar descanso. É como se ele estivesse dizendo: diante desse turbilhão, venha até mim, entregue suas preocupações e eu lhe darei descanso. Essa é uma promessa poderosa. Para eliminar esse ciclo destrutivo, é fundamental reconhecer nossa limitação e entregar as ansiedades a Deus. Imagine isso como soltar um fardo pesado que está sendo carregado nas costas. Ao confiarmos que Deus é capaz de cuidar de nossas ansiedades, iniciamos o processo de interromper o ciclo negativo. Antes de prosseguirmos com a última catástrofe, é crucial chamar a atenção para um ponto importante. Todas as catástrofes que menciono devem ser encaradas como um alerta, visando evitar que ocorram em sua vida ou na vida de alguém que você conheça. Contudo, isso só terá significado se você aplicar essas lições em sua própria vida. Não adiantará assistir a todo este vídeo sem colocar em prática o que é discutido, pois, dessa forma, estará cedendo à preguiça. Se você busca um vídeo para ajudá-lo a se livrar de uma vez por todas da preguiça e se tornar mais produtivo, por favor, deixe seu pedido nos comentários. Estou disposto a preparar um vídeo exclusivo para atender às suas necessidades. Agora vamos abordar a 10ª catástrofe. Catástrofe 10. Compulsões e vícios como fuga. Num mergulho profundo pela complexidade da ansiedade, identificamos um cenário onde suas consequências podem se transformar em verdadeiras catástrofes para a vida de uma pessoa. Uma dessas catástrofes é a busca desesperada por alívio imediato, manifestando-se muitas vezes em comportamentos compulsivos e vícios prejudiciais. Este caminho, aparentemente escape, frequentemente conduz a um labirinto de autodestruição. Ao buscar respaldo nas Escrituras Sagradas, encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, uma mensagem de libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente a um jugo de escravidão. Aqui, a palavra nos convida a não ceder à escravidão dos vícios, mas a permanecer firmes na liberdade que Cristo proporciona. Contudo, as consequências mais danosas desse ciclo vicioso se revelam na degradação da saúde, no isolamento social e na perda de controle. Essa jornada muitas vezes leva a uma busca incessante por alívio, uma escravidão autoimposta que acentua ainda mais a ansiedade subjacente. Ao refletirmos sobre Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Percebemos que nossa verdadeira força reside em Cristo. A superação dos vícios começa reconhecendo nossa dependência nele, abandonando a ilusória busca por alívio nos vícios. A comunidade cristã, apresentada em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns com os outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, emerge como um farol de suporte. A jornada de recuperação encontra um solo fértil quando compartilhamos nossas lutas. Buscamos perdão e oferecemos compaixão na comunhão cristã. Renovar a mente, como exorta Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Torna-se crucial. Este processo implica abandonar os padrões de pensamento que alimentam os vícios, abraçando uma perspectiva alinhada com a verdade bíblica.
Em meio às adversidades, encontramos em Salmo capítulo 42, versículo 11, temos um chamado à esperança. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. A esperança cristã é uma âncora em meio às tempestades, guiando-nos para longe da escuridão dos vícios. Fé e oração, como propõe Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Emergem como instrumentos poderosos na jornada de superação. Buscar ajuda profissional alinhada com princípios cristãos complementa esse processo, mostrando-nos que o caminho para a libertação está além da busca solitária. Num mundo onde a ansiedade desenha horizontes sombrios, as Escrituras revelam um caminho luminoso para a restauração. Este caminho implica em entregar nossos fardos a Cristo, encontrar apoio na comunidade cristã, renovar nossa mente com a verdade bíblica e, acima de tudo, cultivar uma fé inabalável em Deus. Que ao percorrermos esse caminho, possamos experimentar a verdadeira libertação e paz interior.